O caminho estreito, muitas vezes, é onde Deus nos revela a sua face. Em Gênesis capítulo 32, versículo 24, está escrito: E Jacó foi deixado só, e lutou um homem com ele até o raiar do dia. Ao olharmos para trás em nossa carreira espiritual, sempre veremos que já se passaram uma boa parte de nossos dias e que o fim dos nossos dias foi o início do dia de Deus em nossa vida. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. E não podemos entrar nas coisas profundas de Deus, nos mistérios de Deus, até que estejamos livres de nossas próprias ideias e nossos caminhos. Jacó, o nome que significa suplantador. E quando Jacó chegou ao fim de seu caminho, Deus tinha um caminho perfeito preparado para ele. Como somos lentos às vezes para ver que há um dia melhor, que Deus tem algo melhor preparado para nós. Amados, a glória nunca é tão maravilhosa como quando Deus tem seu plano e estamos desamparados e jogamos nossas espadas para baixo e entregamos nossa autoridade para Ele. É quando reconhecemos que nada somos, que precisamos da misericórdia de Deus, que Deus se revela e que trabalha em nossas vidas e que mostra o quanto Ele é poderoso para mudar a situação. Jacó era um grande trabalhador e passaria por qualquer dificuldade se pudesse. De muitas maneiras, Jacó fez o que queria e na ignorância dele, quão gloriosamente Deus o preservou da calamidade. Existe um bom e existe um melhor, mas Deus tem um padrão melhor e mais elevado para nós do que jamais alcançamos. É melhor se for o plano de Deus e não o nosso. Jacó e sua mãe tinham um plano para garantir a primogenitura e a bênção, e seu pai concordou em sua ida para Padã Arã. Mas Deus planejou a escada e os anjos. A terra em que estás deitado, eu a darei a ti. Estou contigo e te guardarei em todos os lugares aonde fores, e te trarei novamente a esta terra, porque não te deixarei até que tenha feito o que te disse. Que bom para o rapaz em meio às mudanças. Deus conseguiu o lugar certo. O planejamento da primogenitura não tinha sido uma coisa boa, mas aqui em Betel ele descobriu que Deus estava com ele. Muitas coisas podem acontecer em nossas vidas, mas quando o véu é levantado e vemos a glória de Deus, sua eterna compaixão por nós o tempo todo estará onde Deus está. E quão maravilhoso é isto! Betel foi o lugar onde a escada foi erguida. 21 anos antes, 21 anos vagando, 21 anos lutando, 21 anos caminhando em seus próprios planos, 21 anos planejando suas vitórias que não deram em nada. Mas Deus haveria de se revelar a Jacó e mostrar que ele tinha algo melhor para ele. Ouça a conversa dele. Jacó falou assim com a sua esposa: teu pai me enganou e mudou meu salário 10 vezes, mas Deus permitiu que ele não me machucasse. Ouça agora a conversa de Jacó com seu sogro. Ele disse: se o Deus de meu pai não tivesse estado comigo, tu me teria desamparado, mas Deus viu minha aflição e o trabalho de minhas mãos. Jacó tinha estado na geada amarga durante a noite, observando os rebanhos. Ele era um homem econômico, um homem trabalhador, um planejador, porém um suplantador. Vemos tudo ao nosso redor no mundo hoje. Suplantadores. Pode haver uma medida de bênção, mas Deus não está em primeiro lugar em suas vidas. Estamos julgando-os, mas existe uma maneira melhor. Melhor do que a nossa melhor. A melhor maneira é a maneira de Deus.
Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Mas há um caminho que Deus estabelece e quero que o mantenhamos diante de nós neste momento. O caminho que Deus estabelece em nosso próprio planejamento natural e da nossa maneira. Podemos ter muitas bênçãos de um tipo, mas, ó amados, as provações, as dificuldades, a esterilidade, as coisas perdidas que Deus não poderia nos dar. Eu percebo neste momento, pelo Espírito Santo, eu percebo pela unção do Espírito Santo, que é um frescor, um brilho, um planejamento em Deus, onde você pode saber que Deus está com você o tempo todo. Podemos saber que Deus está conosco o tempo todo? Sim, sim, sim. Eu digo a você que existe um lugar onde tudo que Deus tem para nós pode fluir através de nós para o mundo necessitado o tempo todo. Pois, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Versículo 24. E Jacó foi deixado só, e lutou o homem com ele até o raiar do dia. Ficar sozinho, sozinho com Deus. No contexto, lemos que várias coisas aconteceram. Suas esposas foram embora, seus filhos foram embora. Tudo havia continuado. Suas ovelhas e bois haviam seguido em frente, haviam continuado. Seus camelos e jumentos haviam continuado. Todos haviam continuado. Ele estava sozinho. Frequentemente você descobrirá que está sozinho. Quer você goste ou não, sua esposa continuará seguindo, seus filhos continuarão, seu gado continuará, todos continuarão, mas você estará só, lutando com Deus. Jacó foi deixado sozinho. Sua esposa não podia fazer expiação por ele. Seus filhos não podiam fazer expiação por ele. Seu dinheiro era inútil para ajudá-lo. E Jacó foi deixado sozinho. E lutou o homem com ele até o raiar do dia. O que fez Jacó chegar a esse lugar de solidão? A fraqueza e o conhecimento de si mesmo? A memória da graça com a qual Deus o havia encontrado 21 anos antes, quando ele viu a escada e os anjos e ouviu a voz de Deus. Eis que estou contigo, e te guardarei, e te trarei de novo nesta terra, porque não te deixarei até que tenha feito o que te disse. Ele se lembrou da misericórdia e graça de Deus. Glória a Deus. É a glória de Deus e a misericórdia de Deus que nos capacita a prosseguir avante, mesmo diante dos obstáculos, das perseguições, dos abandonos, da solidão, das lutas e das pelejas. É saber que a misericórdia de Deus se renova a cada dia e que podemos contar com essa misericórdia infinita do Senhor. É isto que nos capacita para prosseguirmos avante. E foi isto que capacitou Jacó a continuar esperando em Deus, porque ele disse: não te deixarei até que tenha feito o que te disse. Ele se lembrou da misericórdia e da graça de Deus. Aqui estava ele, voltando para encontrar Esaú. Seu irmão havia se tornado muito rico. Ele era um chefe. Ele havia sido abençoado abundantemente nas coisas deste mundo. Ele tinha autoridade e poder para se vingar de Jacó. Jacó sabia disso. Ele sabia também que havia apenas um meio de libertação. E que foi isso? A mente de Deus. Ninguém pode me livrar a não ser Deus, pensou Jacó. Deus o havia encontrado 21 anos antes, quando ele saiu sozinho. Ele havia voltado com as suas esposas, filhos e bens, mas era magro de alma e pobre de espírito. Jacó disse a si mesmo: se eu não obtiver uma bênção de Deus, nunca poderei encontrar a Esaú. E ele decidiu que não continuaria até que soubesse
que tinha o favor de Deus. Jacó foi deixado sozinho, ele se ajoelhou sozinho. A imagem é tão real para mim. Sozinho, sozinho, sozinho. Ele começou a pensar. Ele pensou na escada e nos anjos. Acho que quando ele começou a orar, sua língua se agarrou ao céu da boca. Jacó teve que se livrar de muitas coisas. Tudo tinha sido Jacó, Jacó, Jacó. Ele ficou sozinho com Deus e sabia disso. Se você ficar sozinho com Deus, que lugar de revelação. Sozinho com Deus. Jacó foi deixado sozinho, sozinho com Deus. Ficamos muito tempo com os nossos parentes, com os nossos camelos, com as nossas ovelhas, com as nossas propriedades, com aquilo que temos, com aquilo que sonhamos. E às vezes não tiramos tempos para ficar sozinho com Deus. Jacó foi deixado sozinho. Seria tarde, hora após horas se passaram. Ele começou a sentir a presença de Deus. Mas Deus estava ficando desapontado com Jacó. Se alguma vez Deus se decepcionar com você, quando você permanecer em sua presença, será porque você não está sendo autêntico. Se você não ficar cada vez mais autêntico na presença de Deus, mais transparente e se humilhar mais e mais a Deus, se não abrir seu coração, você desapontará a Deus. Se Deus está com você e você sabe disso, seja sincero, ore, 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 pare. Guarde firme a confiança e o regozijo da esperança até o fim. Se você não fizer, você desapontará a Deus. Jacó era assim. Deus disse, você não é transparente o suficiente, você não está abrindo o seu coração o suficiente, você está sendo muito comum, você não é bom para mim, a menos que esteja cheio de zelo ardente. Ele disse, deixe-me, pois o dia já rompe. Jacó sabia que se Deus fosse sem abençoá-lo, Esaú não poderia ser encontrado. Se você for deixado sozinho com Deus, e não conseguir chegar a um lugar de vitória, é um momento terrível. Você nunca deve deixá-lo ir, seja o que for que esteja buscando, nossas revelações, luz no caminho, alguma necessidade particular, nunca o deixe ir. A vitória é nossa se formos sérios o suficiente. Nada menos agradará a Deus. Deixe-me ir, o dia está amanhecendo. Ele estava lutando com igual força. Nada é obtido dessa forma. Você deve sempre dominar aquilo com que está lutando. Se a escuridão cobre você, e se você precisa de uma nova revelação, se sua mente precisa ser aliviada, sempre obter a vitória. Deus diz que você não é sério o suficiente quando você não abre seu coração. Você precisa abrir seu coração diante de Deus, rasgar seu coração diante de Deus, aproximar-se mais de Deus, para obter a bênção que Deus tem para você. Mas era a mente de Deus. Na luta, a força está no pescoço, peito e coxa. A coxa é a força de todos. Então Deus tocou na coxa de Jacó. Sem essa força, a derrota é certa. O que Jacó fez? Ele se segurou. Deus deseja que um povo seja separado pelo poder de seu poder, portanto mantenha-se firme. Ele nunca vai embora, e se formos embora ficaremos aquém. Ele nunca vai embora, e se formos embora ficaremos aquém. Jacó disse, não te deixarei ir, a menos que tu me abençoes, e Deus o abençoou. O teu nome não se chamará mais Jacó, mas Israel. Agora uma nova ordem está começando. Filhos de Deus, quão maravilhosa é a mudança de Jacó para Israel. Israel, a vitória o tempo todo, Deus construindo o tempo todo, Deus o suficiente o tempo todo, poder sobre Esaú, poder sobre o mundo, poder sobre o gado. O gado não é nada para ele agora, tudo está em sujeição. Quando ele sai da grande noite da provação, o sol nasce sobre ele.
Oh, que Deus possa nos levar ao sol nascente, Deus suplantando tudo. E depois disso, leia como Deus o abençoa em horror. Esaú o encontra sem luta agora. Que estado de graça abençoado! Eles se beijaram. Quando os caminhos do homem agradam ao Senhor, Ele faz com que seus inimigos tenham paz com ele. E quando a todo esse gado, Jacó, é um presente. Eu tenho bastante, eu não quero seu gado. Que alegria ver seu rosto de novo, que mudança maravilhosa. Quem fez isso? Deus, no versículo 25, quando diz, quando viu que não prevalecia contra ele poderia segurar Deus? Você pode abraçar Deus? É irreverente dizer isso. Sim, você pode. A sinceridade pode mantê-lo perto de você. A dependência dele pode mantê-lo perto de você. A fraqueza pode mantê-lo perto de você. Quando você está fraco, você é forte. Eu vou te dizer, o que não pode segurar Deus? A injustiça não pode segurar Deus. A autojustificação não pode prendê-lo. O orgulho não pode prendê-lo a você. A suposição não pode sustentá-lo. A altivez não pode prendê-lo a você. Pensar que você é alguma coisa, quando você não é nada, inchado em sua imaginação, nada além de sinceridade. Você pode segurá-lo no quarto, na reunião de oração, em qualquer lugar. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Você pode segurá-lo? Você pode! Pode haver um pensamento, às vezes, de que ele te deixou. Não, ele não deixa. Jacó, Israel, o que mudou o seu nome? A luta livre, o que mudou o seu nome? O apego, o quebrantamento de espírito. Se você não me ajudar, eu não te deixarei ir. Se você não me ajudar, eu não prestarei para nada. Se você não me ajudar, eu não prestarei para as necessidades do mundo. Eu não sou mais sal. Jacó teve a bênção em 2 linhas. O favor de Deus e a rendição da vontade. O Espírito de Deus estava trabalhando nele para levá-lo a um lugar de desamparo. Deus cooperou para trazê-lo a Betel, o lugar da vitória. Jacó lembrou-se de Deus e em todas as condições perversas ele cumpriu o seu voto. Quando fazemos votos e o mantemos, como Deus nos ajuda. Devemos invocar a Deus e dar-lhe conta da promessa. O versículo 30 diz, e Jacó chamou o nome do lugar Peniel, porque vi Deus face a face, e minha face foi preservada. Como ele soube? Você sabe quando Deus te abençoa? Quando você tem vitória? Mas 20 anos depois, a visão da escada e dos anjos, como ele soube? Devemos ter um conhecimento perfeito do que Deus tem para nós. Ele sabia que tinha o favor de Deus e que nenhum homem poderia machucá-lo. Em toda a nossa busca, vejamos que temos o favor de Deus, caminhando dia a dia sob o céu aberto, guardando os seus mandamentos, andando no Espírito. Temos em nossos corações amáveis, apreciado por Deus. Se assim for, seremos apreciados por outros e nosso ministério será uma bênção para aqueles que nos ouvem. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.